Olá, bom dia, gente linda. Hoje tem uma live diferente, hoje tem um movimento diferente. Nossa, eu tô com uma luz aqui, tô bem iluminado. Como pode melhorar? Vamos ver assim, como muda, muda assim, assim. We're telling your followers you're starting a live. Regina Ramos Lopes, a primeira. Ana, oi Ana! Ana, Mac, olha só, a Mac que foi a inventora dessa live, gente. Hoje a culpa é dela. E gratidão a ela por inventar isso. Inclusive o tema. Ana, daqui a pouco vou estar chegando aí em Campo Grande. Nós vamos fazer o fundamento dessa vez, uns processos corporais incríveis. Como pode melhorar? Como é que faz para trazer a Mac junto para cá? Mac. Esse é um movimento que a gente está fazendo aí sobre o Novembro Azul. Eu acho que é isso, né? Oi, Gi. Quem mais? Olha a Mac aí. Oi, Mac. Bom dia, como pode melhorar? Como pode melhorar ainda mais? Yes. Eu tô com meu fundo. Assumo toda a culpa, Fábio. Que bom. Sabe qual é o meu ponto de vista da culpa, né? Esse implantezinho de trator aí. Sim, também. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Isso, Suelen. Vamos estar lá a partir do dia 8. Eu sempre digo assim, brincando, né? Pra gente tirar a significância. Pode dar a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. E quando eu quiser, eu também assumo ela. Isso. Até porque é mentira mesmo, né? E, mas enfim, nós vamos falar hoje de que, Mark? Pois então, né, Fábio? Eu comecei uma série de lives em Outubro Rosa que criou muito, né, a Uhum. respeito um pouco do feminino e da questão ali da prevenção do câncer de mama, enfim. E eu trabalho com um grupo de mulheres e estou fazendo a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, na busca do autoconhecimento feminino. Mas já é a segunda vez que eu leio esse livro, agora em grupo, né? E eu percebo que quanto mais a gente olha para isso, o masculino grita também. São energias, né? Afins. Não tem como a gente honrar o feminino e não honrar o masculino. Então eu te convidei, porque eu sei que tu é de topar, né? É de topar, Pois para é. tu falar um pouquinho também a respeito da tua caminhada, quanto ao autoconhecimento, mas foi a primeira pessoa que eu lembrei de convidar para essas lives, porque tu fez a tradução desse livro aqui, ó. Ah, E aí, além de falar da tua caminhada, eu quero que tu faça um convite para o pessoal a respeito desse livro, assim. Daqui a pouco, quem sabe, tu cria um clube do livro, né? Como quem não quer nada, assim, eu já vim cheia de intenção. mesmo que, né? E tua imagem tá toda quadriculada para É mim. mesmo? Como é que tá a internet aí? Tu estás na Clô? Tô na Clô. A minha tá boa. Era pra estar bem, vamos ver. É, tá um pouquinho difusa a tua imagem, mas tô te escutando bem. Não sei pro pessoal que tá entrando na live. Deixa eu ver se eu Sejam mudar todos de. Porque meu bem-vindos. fundo ali tá bem branco, daí tá destoando, talvez. Deixa eu ficar aqui. E agora? Melhorou? Melhorou, é porque tava super iluminado. Ainda tá um pouquinho difusa, mas agora já dá pra te ver. Aqui Como pode o melhorar? sol tá bonito lá fora, daí tipo ficou, o fundo ficou assim estridentemente brilhante, aí ficou desse jeito. Né? Para mim também está quadriculada. Uhum. Agora ainda, Tânia, vamos ver. É que talvez eu não me materializei direito ainda, né, gente? Eu cheguei de Salvador ontem, acordei hoje. Ah, por falar nisso, É, parabéns por todas as tuas mágicas criadas aí no último tempo. E além de parabéns, né? Gratidão, porque tô acessando mais, todos nós que te acompanhamos também acessamos. Então, gratidão imensa, Fábio. e Parabéns. gratidão a ti também, Mark. Eu lembro de todos os movimentos que a gente fez, só nesse ano, né? Quando você fala em caminhada, eu começo a olhar para esse ano com aquele tonzinho de como se diz assim, sabe? Quando chega o final do ano, aquelas pessoas às vezes têm uma coisa assim de olhar para o que foi esse ano, já fazer aquela retrospectiva de final de ano, não sei.
uma época eu tinha muito essa tradição, ou captava muito essa tradição, e eu, sem tornar isso significativo, já que tu falou em caminhada aí, eu lembro desse ano, né? A gente começou aquele movimento lá em fevereiro, acho que foi, né? Para fazer o fundamento em Porto Alegre, e aí acabou sendo criado de uma maneira totalmente diferente. Depois a gente fez o Entidades, que foi maravilhoso, e agora já estamos criando aí para o começo de janeiro 2022, chegar com tudo, assim, que realmente esse movimento, como tu diz, assim, é uma caminhada que, para mim, algumas vezes eu olho, eu não sei se é caminhada ou se é um conjunto de tropeçada, mas até as tropeçadas te joga para frente também, de alguma maneira, para você, né, se impulsionar. Como a gente cria, né, também com as tropeçadas. Exatamente. E o espaço de receber a consciência da caminhada, da tropeçada e dos saltos também, né? Que a gente começa a se permitir dar saltos, que é hoje assim o que eu tenho mais pedido, assim, ok, se eu posso escolher tudo, por que não escolher saltar? Mas vamos lá, para a gente não sair do foco aqui, vamos falar de meninos, vamos falar de homem, autoconhecimento. E você mostrou esse livro que eu diria assim foi para mim o Clube de Cavalheiros, gente. Não leiam esse livro. Quem é homem não leia esse livro, quem é Não, as mulher, mulheres também não, né? proibido. Porque já pensou mulher entender de homem, começar a manipular eles e aí não vai ser legal. Mais é possível, né? Se as mulheres resolverem agora começar a manipular os homens Pois com um é. pouquinho mais de conhecimento a respeito do assunto. E sabe que quando eu falo manipular, dá para perceber às vezes as pessoas assim, dizendo, ah, que absurdo. Que é às vezes assim de um lugar de ter ponto de vista sobre manipular, mas como seria manipular realmente para que a gente pudesse acessar a grandiosidade da gente, né? Isso é outra conversa também. Esse livro para mim assim ele trouxe um espaço muito lindo, sabe? De começar a olhar para questões como homem também e enfim a gente fala de homem e mulher nessa realidade. Na verdade, o que eu olho mais é como ser infinito. E como homem, às vezes homem humanoide, você parece que tem mais questões do que a outra parte dos homens, que parece que essa habilidade de contribuir, de conectar, de captar os pensamentos, sentimentos, emoções e trancar um monte de coisa lá que fica confuso como se fosse seu, às vezes acaba sendo um lugar onde você cria mais tropeços do que uma caminhada mais suave, assim, né? E esse livro trouxe muita clareza de vários aspectos, de várias questões, com relação à própria sexualidade, com relação a relacionamentos e aqueles relacionamentos que funcionaram de um jeito assim que você fica, mas que coisa é essa que eu estou criando aqui, né? Que foi isso que eu criei aqui? Onde é que eu estava com a cabeça na hora que eu fui me meter nesse negócio aqui? E coisas desse tipo. O nome do livro é Clube de Cavalheiros, é um livro de capa Aqui, preta. gente. E esse ano eu fiz um clube dele no início do ano, e 2022 deve ter outro. Esse ano agora acho que não sei. Ó, Esse ano agora tem uma demanda maior do Clube do Dinheiro, que o pessoal parece que está começando a gostar de ter dinheiro. Eu fiz umas 2 vezes o clube e estão me demandando isso. Olha, eu quero acabar esse ano aqui com um ponto de vista com diferente. dinheiro, né? Um ponto de vista diferente com o Ô, dinheiro. Fábio, Exato. eu tô com uma percepção, não sei se é a mesma que a tua, né? Mas enfim, Hum, que as pessoas realmente este ano estão assim, ó, a hora é agora, eu não vou esperar virar 2022 com aquela listinha de coisas para realizar lá. Vamos começar agora antes que o ano vire, né? exato. Percebo essa demanda, assim. Exato, e vai ter mesmo. Eu tô bem facinho já. O Clube do Livro do Dinheiro, como eu disse ontem. Ontem a gente fez tem aquele clube de SLP, né? É um clube que a gente fez, entre aspas, fechado, mas estava aberto para todo mundo. Foram 10 Sim. tasters de SLP e foi lindo, assim, os feedbacks ontem do que as pessoas atualizaram e tal. E aí, quando eu falei do Clube do Livro do Dinheiro, foi aquele negócio, uau, já tô dentro, vamos que é, justamente o que tu falou, né? Agora é a hora mesmo. Mais do que agora é a hora, uma coisa que o Dan, o Dr. Dan, né, que é um dos co-criadores aí do Axis, tem dito, é mais do que a hora, agora é o espaço. Quando a gente fica na hora, a gente ainda está no construto dessa realidade. Quando a gente vai para o espaço é mais real. Mas enfim, isso é uma conversa um pouco mais longa também.
A questão é você perceber que agora, quanto mais, o que mais você pede está atualizando muito mais rápido. Você já reparou isso? Eu tenho surpresas Sim. o tempo todo mesmo. Agora mesmo estava em Salvador lá e a criação trouxe consciências assim do tipo, uau! E às vezes aquilo que você disse, até os tropeços, as coisas que aparentemente deram errado, foram as coisas que abriram o caminho para você mudar a direção. Se você está indo para cá e o universo tem uma possibilidade diferente para cá, às vezes a maneira de ele te mostrar que você tem que virar para cá é você tropeçando aqui para poder cair para cá e começar a seguir nessa direção. E essa tem sido assim uma consciência que mudou muita coisa para mim, justamente de reconhecer que não tem nada errado, tá tudo certo sempre, a gente está sempre criando e à medida que você vai escolhendo não se julgar, sempre algo mais grandioso se cria. E para mim, eu não sei vocês, mas para mim julgamento parece sempre aquela coisa entranhada ali no que você faz, né? Você está sempre buscando até o julgamento bom. Pô, agora eu fiz a coisa certa. Putz, essa vez deu certo. Né? Ou o julgamento ruim, aquele, caramba, fiz isso de novo, não sei o que eu fiz aqui. Bom dia, gente que chegou aí depois, bom dia, Pati. E, enfim, uma das coisas que tem assim, atualizado muito rápido é você sair do julgamento. Se você pede por algo hoje, eu vou convidar vocês assim, jogar essa possibilidade aí no seu mundo. Se você pedir por algo hoje, começa a olhar quantos julgamentos você tem disso e começa a ficar presente com esses julgamentos e percebe como seria você funcionar sem esses julgamentos. Como seria você se permitir além deles? Ou como seria se eles nem fizessem mais parte do seu mundo? E aí percebe que possibilidades diferentes vão se atualizando. E até assim, ligando com o nosso tema de hoje, né, para eu ficar contente que eu entreguei o assunto, é, qual, seria Como pode qual melhorar? seria o maior cuidado que a gente teria por nós mesmos, né, tanto homem quanto mulher, se não esse espaço de sair do julgamento? Sair do julgamento de você, sair do julgamento do outro, e, e à medida que você dissipa esses julgamentos, você também deixa de se conectar com um dos outros e começa a ter consciência do tipo, uau, vou me julgar aqui ou vou escolher outra coisa? Será mesmo que não deu certo? Ou que possibilidade grandiosa que se abriu aqui, né? Eu sempre disse, até esse ano mesmo eu criei uma experiência bem interessante, assim, onde eu perdi bastante dinheiro mesmo, bastante suficiente para você prestar atenção no que você está fazendo, sabe? E eu assim, mas espera aí, que presente tem aqui? E se não for uma perda, ok, então. E a partir daquilo ali mudou a energia. Enfim, o dinheiro já veio novamente, então aquilo que em outras épocas eu ficaria me julgando bastante. E por que tanto falar em julgamento? Muitos dos problemas que a gente cria, até no corpo, né, somatizando depois, acabam virando sintomas de coisas não muito leves para o seu corpo, algumas doenças, enfim, coisas que você vai ter que tratar com remédio depois. E se você for ver a razão, a causa de muitas delas são só julgamentos que você tem, pontos de vista que você comprou. E no mundo masculino, o que eu percebo também é uma energia, às vezes, de você competir. Competir com você, competir com outros. Às vezes, relacionamentos são feitos até com base em competição. Quem é mais, quem é menos, quem vai ficar por cima, quem vai ficar por baixo. Eu acho legal ficar trocando de posição, né? Daí fica mais divertido, assim, do que ter uma agenda pré-definida. Enfim, só brincando um pouquinho. Que é os lugares, assim, de autocuidado conosco mesmo, né? De olhar além, assim, do que realmente eu estou fazendo com o meu corpo, do que eu estou fazendo com a minha vida mesmo, com o meu ser, num sentido mais amplo até. E aí te abre um espaço diferente de funcionar com o corpo. Vai além do engordei, emagreci, vai além do ganhei dinheiro, perdi dinheiro, para um lugar de, uau, o que eu estou criando como a minha vida aqui? Né? O que eu estou fazendo de cada dia? Estou vivendo cada dia realmente como uma grandiosa e gloriosa aventura, que é o que o universo me presenteia?
ou eu estou fazendo de cada dia mais um espaço de julgamento, de solidificação de pontos de vista, ou até mesmo de manter a realidade como ela está e, ao mesmo tempo, ficar reclamando, né? Sempre digo, eu comecei a perceber, realmente, quando a gente reclama, é como se você clamasse. Clamar é pedir, na língua portuguesa mais canonizada, Duas vezes. duas vezes. Você pede aquilo de novo. Então, se alguma coisa, se deu ruim, você reclama, você está pedindo mais daquilo, porque de alguma maneira a vibração é essa. E aí você pode expandir isso. Quantas vezes você já viu pessoas reclamar de relacionamento, por exemplo, e sair do ciclo de relacionamento que ela criou? Ou será que é mais comum você ver ela reclamando e criando sempre a mesma coisa? Ou quantas vezes você já viu? Muda o parceiro, muda a parceira e a situação se Não repete, é? né? Ou às vezes nem muda até. Trabalho também acontece Ou isso. às vezes nem muda, porque você ainda cria aquele ruim com o pior sem, né? As pessoas ainda têm esses pontos de vista assim, Ó, interessantes. Ou as pessoas que reclamam de pode POC dinheiro, né? nisso tudo. Ficar reclamando de dinheiro, daí você acha o culpado, a culpa geralmente é do governo, agora a culpa é do Covid também, ou da Covid, sei lá. Mas qual é a escolha de mudar mesmo? Qual é a escolha de sair, de parar de ser o efeito das coisas e começar a ser essa potência de transformar a realidade que a gente realmente pode ser aqui, né? Eu criei coisinhas bem desafiantes, diz a Adri aqui. Que mais? No mundo das mulheres também há competições. Pois é isso que eu digo. Quando a gente começa a expandir um pouco além do homem e mulher e começa a entrar no espaço de ser infinito, você vê que muita coisa já se dissipa. Né? E começa a ficar bem mais interessante assim essa dinâmica. Começa a ficar bem mais interessante você olhar para as escolhas e também, como eu sempre digo, né, sem tornar significativo, incluindo o seu corpo. Seja de homem, seja de mulher, ou seja como você escolheu ser com ele. Fábio, Hum, quando falar homem e mulher, não tem como a gente não ter alguma definição, e pode POC nessa minha conclusão já. Assim, ó, mas eu percebo, minha realidade contextual, eu tenho uma demanda de 95% de clientes mulheres. uhum. E eu, talvez por entender mais desse universo, por estar nesse universo, acabo sendo convite para mais mulheres. A minha pergunta hoje para ti é o seguinte, né? Como ser convite para mais homens para entrar nesse nosso universo mais quântico, de expansão de consciência? Ah, Quem sabe tirar essa definição que com o homem é diferente? esse é um caminho, quem sabe tirar essa definição, eu diria, não quem sabe, realmente ir além dessa definição. E outro, vamos começar a reconhecer, né? Por exemplo, quantas pessoas, quantos homens já estão chegando também. Se você olha classes de Access, por exemplo, eu tive agora recente na Europa, a gente fez lá o SOP, fiz a renovação de maestro. Tem um público masculino legal já assim chegando, né? Até nessas classes avançadas, por assim dizer. Quando a gente olha, por exemplo, tive até em Campo Grande esse tempo aí fazendo entidades lá. Tem bastante homens, tinha uns, deixa eu ver, Olha, uns quatro, se não me engano, fazendo curso de entidades. Então, eu digo assim, é mais olhar o que já está surgindo, como podemos ter mais disso, né? E de repente, sim, as mulheres talvez tenham uma abertura para ir primeiro. E eu sempre digo, né, o bonito das ferramentas de Axis é você ser elas. Você não tem que convencer ninguém de que você está fazendo a coisa certa, assim, sabe? Não é sobre levar a palavra ao mundo, é sobre ser essa consciência no mundo. E aí o convite começa a se estender para outras pessoas. E eu estou vendo cada vez mais assim um movimento de pessoas, de homens chegando, conforme o espaço de cada um começar a chegar, né? Buscar tantas classes de barras, as classes mais avançadas e fazer as escolhas também. E eu já fiz isso há alguns anos, né? Comecei lá em 2016 e uma das consciências que para mim veio é que, ou olhando assim a partir do que eu criei, né? Às vezes a gente quer manter a realidade que nós temos e até como homem você meio que assume uma responsabilidade por ser, sabe, aquela figura masculina que tem que ser o provedor, tem que ser quem é o esteio, a sustentação. Então você vai
colocando a tua energia para defender ou para cuidar ou para criar ou para sustentar. Então, assim, parece que não sobra muito tempo para ficar buscando alguma coisa diferente. Vamos fazer a coisa funcionar aqui primeiro e depois a gente busca outra coisa, sabe? Meio que inconscientemente, isso desse lugar. Ao mesmo tempo, você pode perceber que quando a realidade começa a não dar certo daquilo, dos pontos de vista que a gente tinha, que foi o meu caso, aí você começa a perceber, não, deve ter uma outra possibilidade, né? Porque eu devo ter errado a estação, enfim, você vai para um pouco de julgamento, devo ter errado a sintonia aqui, eu devo estar conversando com o universo de um lugar diferente, e aí você, vamos lá, que possibilidades diferentes tem aqui? E aí você começa a se abrir para um modo buscador. Aí muitas vezes, isso não é, né, gente, não é uma coisa de querer criar uma justificativa, ou, como se diz assim, é reconhecer mesmo, né? Muitas vezes a gente acaba criando esses papéis, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. E junto com isso vem uma série de pontos de vista não ditos às vezes sobre quais seriam esses papéis, o que se espera de você, né? E esse lugar às vezes de liderança do masculino, mesmo no mundo que seja dito machista às vezes, você olhar além dessa capa, tem todo um conjunto de responsabilidades ali, então você às vezes Uma pressão até, né? isso, até uma pressão. Às vezes você mudar agora, você ficar buscando alguma coisa diferente do que aquilo, baixa a cabeça, trabalha e vai sustentar a tua família, pode assim, e se der errado aqui, daí como é que vai ser? Daí eu vou deixar de ser né, o pilar de sustentação da casa, dentro daquilo que é esperado, dentro daquilo que é projetado. E, ao mesmo tempo, quando a gente se permite ir além disso, percebe que facilidade, alegria e glória também são uma realidade que dá muito lucro e dá muito mais facilidade de você funcionar dentro de qualquer papel, ou além dos papéis do que se espera para você, mas também um lugar que permite você entregar muito mais e se incluir. Porque o que acontece quando a gente assume papéis, às vezes, quantas vezes a gente se exclui como ser ou como... E eu digo isso por mim, né? Lá pelos 30 e poucos, eu cheguei assim, mas espera aí, eu estava tão cheio de coisas assim que eu decidi que tinha que fazer, que era, né, prover, construir, fazer, manter e tal, e às vezes me divertir um pouco com isso, e de repente um relacionamento, daqui a pouco o relacionamento não funciona, mas tudo bem, baixa a cabeça e trabalha, vamos colocar a energia em outra coisa. E aí um dia assim surgiu no meu mundo aquela pergunta, mas espera aí, o que realmente você quer da vida? E eu, uau, como assim o que eu quero? Eu sabia de tudo que eu precisava fazer, mas querer ficou muito complicado. E aí eu olhei para aquilo assim, do tipo, é real, assim, você quer me deixar, queria na época me deixar confuso, pergunta o que eu queria. Agora, se queria ver eu agir, é só dizer o que tinha que fazer. Ó, tem alguma coisa, tem uma demanda aqui, pronto, puf, já estou eu lá a resolver. Que era mais ou menos a programação do que, né, eu tinha, de onde eu vinha A funcionando, agenda. a agenda, ou até mesmo assim, sabe, tipo, você vê algo para fazer, você como homem vai lá e se prontifica e faz e resolve, pronto. Isso que tu tá trazendo, Fábio, outras pessoas que participaram dessa live, isso aí tá sendo muito repetitivo, né? Então tem alguma coisa aí, que é essa questão assim, ó, o homem tá acostumado a fazer aquilo que é pedido, Uhum. né? Fala o que tu precisas, e aí todas as lives até agora caiu em relacionamento, porque Uhum. não tem como falar em homem e não falar de mulher, né? Pois é. Um, E até assim, e aí aquela história assim, se tu quer alguma coisa, vai pra vulnerabilidade de dizer o que tu quer, né? uhum. Expressa como que tu tá na situação, porque daí se cria mais. E aí tu tá trazendo essa questão, né, do homem de fazer dar uma demanda que ele faz, Uhum. né? Mas o quanto isso é uma coisa que já vem da infância, né? Já. Da família. Já. O quanto que tinha disso, porque eu acredito que já esteja mudando essa questão assim de tipo, o homem não chora, o homem não pode demonstrar sentimento. Ainda bem, como pode melhorar mais ainda, isso já está mudando nessa geração. Mas ainda tem muito disso, né, das gerações que estão aí já, né? É nesse sentido que tu fala assim,
E muitos, eu acho que não é só homem, daí é o ser infinito no geral, esse Uhum. ser infinito nesse corpo. A gente busca alguma coisa quando algo não dá certo. Foi bem o que tu iniciou a nossa live falando, Uhum. né? Que acontecem os tropeços que nos levam para um novo espaço. Uhum. E eu acho que até essa questão do autoconhecimento, tanto para homem para mulher, às vezes a gente começa no tropeço, né? Uhum. E isso também acho que já fica uma pergunta ou um convite para as pessoas que hoje, de repente, não estão no espaço que gostariam de estar, tanto Uhum. homens como mulheres, né? Isso pode mudar rapidamente, é só a gente fazer uma nova escolha, buscar algo diferente. E assim, até ver qual é o momento assim que reconhecer você, o ser, e saber que você sabe muito mais do que reconhece que sabe, faz toda a diferença. Então, muitas vezes assim, né, abrindo um parênteses aqui, quando dá ruim, quando você tropeçou, você caiu, deu errado, não funcionou, não deu certo como era para ser. Muitas vezes, qual é o primeiro mecanismo que você ativa? É recuperar o tempo perdido, é recuperar o prejuízo, é ir atrás daquilo. Em vez de tipo, para aí, mas espera aí, será que a gente não tropeçou aqui porque aqui não tem um caminho que vai chegar onde a gente está buscando e é o universo dizendo que tipo, vira para cá ou vira para cá ou levanta a cabeça ou vai por cima, vai por baixo, vai para o lado, vai para o outro e buscar uma reconhecer isso como uma mudança, não no sentido assim de vou desistir disso, agora vou tentar outra coisa, mas no sentido de o que eu posso incluir na minha vida hoje, na minha realidade. E realmente esse lugar assim de olhar para quando eu tipo, né, eu era muito bom assim de assumir responsabilidade desde novo já. Mas quando o lance é o que você quer, aí bugava, sabe? Dava tela azul no sistema assim. E então, olhar para isso e dizer, uau, então eu também posso escolher, meu trabalho não é só criar filho, que eu tive cedo, é cuidar da família, que sempre tinha alguma demanda sobre mim, é atender isso, atender aquilo. E no meio dessas coisas, assim, o que você via fazendo? É trabalhar e se dar uma folguinha final de semana, às vezes, né? E eu não sei vocês, mas tipo, lá na minha família tinha muito assim aquela de vamos fazer nós mesmos. Então, fim de semana sempre tinha alguma outra demanda, ou um puxadinho para construir na casa de um, ou um quintal para limpar aqui, ou um negócio para. E aí, assim, sabe? Em vez de realmente assim descansar, curtir, às vezes, ou eu olhava alguns colegas meus, e isso às vezes vai de família para família, de região para região. Alguns assim, não, mas eles se divertem muito mais do que eu. O que está acontecendo aqui, né? E às vezes eu, por mim, assim, eu ficava olhando, mas quanto desperdício, estão se divertindo e estão perdendo dinheiro nesse tempo, podia estar trabalhando. Que era aquela coisa assim de vocês. Eu até uma época assim me via como se fosse uma máquina, sabe? Você vai parar a máquina, você está perdendo dinheiro. Eu disse, mas espera aí, eu não sou uma máquina, não. Eu sou talvez um ser infinito, ou talvez na época não era muito comum esse conceito no meu mundo, mas realmente o que você gostaria, né? O que você quer da vida? E hoje eu sempre repito essas perguntas, né? Tem sido ao longo de uns meses para cá, vem me conectando muito mais com ela, assim. Tipo, eu cheguei, mudei muita coisa até hoje, desde que eu abracei essas ferramentas do Access e escolhi levar, compartilhar isso ao mundo, né? E eu me conectei, ok, muita coisa já mudou, mas e agora? Como eu gostaria que fosse minha vida? Que é uma pergunta assim que convida o universo e convida você, o ser, a, a abrir, expandir possibilidades diferentes. Né? Essa é uma contribuição do Gary lá no Manual de Barras, né? Que é como a gente às vezes fica se batendo para consertar uma coisa aqui, correndo atrás de algo ali, tentando resolver o problema de dinheiro aqui, depois lidando com relacionamento ali, e você sabe, parece que uma analogia assim que eu via bastante é como se você estivesse sempre apagando um incêndio aqui e ali, e se você parar de apagar incêndios, como você gostaria que fosse sua vida? Às vezes a gente tem a Uau. impressão assim de que se eu parar de fazer isso, vai desestruturar tudo, vai desestabilizar o sistema. Pode ser que sim, vai destabilizar o sistema que cria os incêndios para você ter que apagar. Daí não vai ter mais incêndios, você não vai ter mais o que apagar. Que outra coisa que a gente também não se dá conta é que se você é muito bom em resolver problema, você vai criar problema, que é uma das maneiras de provar Para poder ficar. utilidade, né? Para poder se manter ocupado, ser útil e tá ali, né? Então, Ah, são coisas assim que a gente fica às vezes notando, mas onde é que eu criei isso? Bom,
Olha bem para o que você E gosta de agora fazer. tu trouxe uma coisa que, tipo, esse ano eu descobri, né? Eu reconheci. A minha família é uma família que funciona no sistema de problema. Para se sentir bem, tem que ter um problema. É, Porque senão, como assim não tem problema? certo. E eu me vejo funcionando, né? Eu não moro no mesmo local, a gente mora em cidades diferentes, mas eu me dei conta, principalmente depois da nossa classe de TTE, abriu um espaço assim que eu disse, uau, eu fico criando problema para tentar pertencer. Não, Uhum, como seria eu não criar mais problema e viver na facilidade e de repente sair do efeito, né, uhum. de criar problema É, e ser um convite para algo diferente, mais leve. exato. É uma caminhada, né, Fábio? Não é uma coisa. Eu digo que é desafiador para mim, porque quando eu vejo, eu tô com todos os cursos, todo dia usando ferramentas, eu me pego muito ainda tentando repetir o sistema, né? Mas aí O que sistema tá. de criar problemas. Aí que tá. Agora eu vou te desafiar mais um pouco ainda. Eu sei que é tentador a gente olhar para isso desse jeito, mas vou colocar um exemplo aqui que surgiu para mim. E, gente, quando eu falo isso, não é sobre, tipo, olhar para a família, olhar para as pessoas com quem você convive e ver, tá vendo? É por isso que eu fico criando merda, eu aprendi com eles. Não é isso. É você ter consciência de que talvez uma realidade diferente está disponível e à medida que você vai escolhendo, você vai meio que infectando as pessoas a criarem algo diferente disso também. E também olhar para tudo não como um problema, mas sim como, de repente, o surgimento de uma possibilidade. Mas como tu disse, talvez essa coisa de criar é um desafio. Eu vou contar uma experiência minha, né? Total de Ó, autoconhecimento. Fábio, só vou te atrapalhar ali, ó. Mais de uma das que estão nos assistindo comentaram aqui. Uhum. A Márcia disse ali, ó, minha família também vive apagando incêndio. E a outra pessoa, acho que foi Gisele, me identifiquei, É. olha aí, ó. Sim, eu estou acompanhando aqui, o pessoal está conectando legal, assim. Mas veja, não é sobre, né, também assim, a gente rotular nada, mas, enfim, o exemplo que eu queria dar, como você disse, pode ser um desafio, pode ser até né, é algo que você tem que considera essa seguinte opção, possibilidade aqui. Eu vinha buscando e um dia quando eu recebi barras, na primeira sessão de barras que eu recebi, mudou uma questão que eu tinha com dinheiro naquela época, do tipo, sabe, eu estava só batendo em porta fechada com dinheiro, sabe, quando você manda currículo e não tem resposta, quando você chama alunos e não vem alunos. E uma sessão de barras mudou isso, de um jeito que eu não entendi na época. Então, às vezes a gente cria que é um processo, que demanda, que é um desafio, e na verdade o maior desafio que pode ser é você abrir mão de ter que defender uma realidade que não funciona mais para você. Que é, por exemplo, não uma realidade que não funciona para você no sentido de funciona para você dificuldade? Sim, se você quer provar que você supera dificuldades, que você é bom nisso, vai observar que você vai convidar dificuldades, porque é assim que você vai provar valor, é assim que você vai mostrar merecimento, é assim que você vai provar resiliência e uma série de outras coisas que aparentemente pode ser qualidades. Mas se você escolhe facilidade, alegria e glória, não quer dizer que também vai ser tudo mil maravilhas. Quer dizer que você não vai ficar agarrado com nada. Deu ruim aqui, ok, vamos ser que pergunta a gente pode ser aqui para mudar isso agora, sabe? E de repente, sim, tem coisas que pode ser um processo, tem coisas que muda numa escolha rapidinho, assim. E aí você pode, Numa pergunta, numa né? pergunta, exato. E aí você pode expandir isso muito rápido. Eu sempre digo, né? Exemplos, às vezes, de como eu viajo bastante, viagens são bem didáticas para mim. Então, já teve a última vez que eu tive na Austrália, antes da pandemia, eu cheguei eu tinha um voo com conexão numa cidade lá, e o primeiro voo que eu peguei atrasou, daí quando eu cheguei não deu tempo de pegar o outro voo que vinha para as Américas, por assim dizer. Aí perdi o voo, como pode melhorar. Essa viagem toda ia pelos Estados Unidos, depois vinha para o Brasil, que daria umas 36 horas de viagem. Aí, como eu perdi esse voo, eles me colocaram em outro que vinha pelo Chile. Então, a viagem encurtou, ficou em 24 horas. Encurtou 12 Ó, horas. Como pode melhorar? como pode melhorar? Então, quer dizer, até mesmo aquilo que aparentemente era um problema, podia ser uma função, fiz pergunta, fui lá, e agora com quem eu falo? Como faz? Sabe?
tinha possibilidades de eu ficar, sei lá, você vai ter que dormir aqui e pegar esse voo amanhã, você vai ter que fazer isso, vai embarcar no voo mais tarde, alguma coisa surgiria. Mas o como pode melhorar, para mim seria mais interessante vir para casa mais cedo, chegar antes, E do que ficar vagando em aeroporto ali por horas também, né? vou, vou te trazer um exemplo, então, que a gente criou junto, Hum, tá? A princípio, a gente ia fazer a classe aqui em dezembro, né? uhum. Tu sabe que eu sou ainda, né? Tenho, eu sou a rainha do controle. Vou assumir, né? Pode POC nisso tudo. Eu tenho que assumir para ver se eu libero. E aí, agendinha assim, ó, final de semana, cada final de semana já com algum evento aqui no espaço. Hum, E aí, tu chegou lá no grupo, ah, como seria a gente passar. Não, acho que foi até o Jackson, né? hum. Como seria a gente passar o fundamento para janeiro? E a primeira coisa que a Mac fez foi. Ah. A MAC foi já 5, 9 anos e você. Não, eu só, tipo, barreirinha. Ah, Ah, como assim? Aí o Fábio foi lá. Bah, pior que eu vou ter uma classe para traduzir em São Paulo nessa data, para mim ficaria melhor para janeiro. Segunda pessoa. Aí eu parei, opa, peraí, tá, qual é o presente que tem aqui para mim, hum, né? Tinha esse final de semana com esse evento, agora abriu. O que mais é possível aqui que eu não tô considerando? hum. Resumo da história. Criei um bazar aqui na Clotilde para esse final de semana que já estava reservado. Pronto. Aí, tipo, vou fazer um bazar holístico, né? Uhum, Então, são 9 profissionais que vão aqui falar do seu trabalho, ofertar com preços especiais, vai ter uma uhum, palestrante. Ou seja, e tá um movimento trilindo, uhum. né? Então, assim, ó, o quanto isso abriu se eu ficasse naquela coisa, pá, marquei agenda, agora não vai ter, como assim tem que ser nessa. Porque tu ainda perguntou, né? Uhum. Como seria a gente mudar? Se não, ok. Sim. Aí, no momento que eu parei para avaliar a coisa, assim, no sentido de, tá, o que que tem aqui para mim, então? Se está abrindo é porque tem algo grandioso. Aí já se criou todo um outro movimento que foi para um outro lado que a gente nem esperava. E E ainda. fora que, falando aqui na live já para ti, né? Uhum. Vamos ver a possibilidade de tu vir em janeiro para dar um fundamento e criar uma classe de TTE, porque tem algumas pessoas pedindo por isso, Pronto. né? E ainda te digo assim, né? Então peça e receberás, né, Fábio? Exatamente. E ainda digo assim, né? Como o quanto, por exemplo, essa mudança já abriu espaço para esse evento e o quanto esse evento já pode contribuir para a classe que vai ser em janeiro, por exemplo, que é mais Exatamente. pessoas conectando, é mais pessoas vindo, sabendo do que está acontecendo, é mais pessoas que estão buscando possibilidades. E é sempre assim, né? Quando eu falo, por exemplo, fazer classe, o que é fazer classe? Fazer classe é você se nutrir de uma possibilidade diferente que está aí, você já sabe. Quantas coisas assim, uma ferramenta até de autoconhecimento aqui é, gente, o que é leve é verdadeiro para nós, o que é leve é aquilo que é nosso mesmo. O que é pesado não é seu. Então, se você passa a maior parte do seu dia pesado, pesado é como? É estressado, é tenso, é, nervoso, com alguma sensação. Todo mundo sabe o que é pesado. Tem gente até que somatiza isso. Desconforto, É, né? Desconforto tem físico. o desconforto da mudança, mas tem aquele peso de você, tipo, sabe, sentir realmente que isso está pesado, está me sufocando. E algumas pessoas até criam alguma síndrome ou começa a criar alguma disfunção no corpo, né? Tanto de ganhar peso, de mudar né? Ter problemas de saúde diversos. E tudo por quê? Muito disso está ligado ao você estar funcionando no peso, no que é mentira para você, no que não é, no que ressoa para você. Quando a gente fala em classe, não é sobre você vir lá e gastar esse dinheiro com essa classe, é sobre você vir lá e se apropriar de. Isso é verdade. E à medida que mais vozes, mais pessoas, mais escolhas são feitas na direção da leveza, mais e mais a gente cria uma realidade de leveza. Mesmo que você olhe para a sua hoje e veja assim, do tipo, não sei nem por onde começar. Que tipo, já está tudo tão encaixotado assim, dessa maneira, que eu não sei qual é o começo, qual é o fim daqui. Eu não sei onde eu comecei a me Ai, meter nisso, mas sempre aí, tem, né? Fábio, como seria procurar um facilitador para tentar facilitar esse processo de começar, né? E uma coisa que eu gosto Existe essa muito, possibilidade. uma coisa que eu gostei muito no Axis é isso, essa própria palavra, facilitador. Então, não tem alguém para te ensinar a viver a tua vida, não é uma classe para você
aprender o que está certo das escolhas que você está fazendo, ou qual seria a escolha errada que você está fazendo. É alguém para facilitar você, né? Ou um espaço de facilitar as escolhas que estão disponíveis para você de uma maneira que funciona para você. E você é único, né? Eu sou único. Aquilo que funciona para mim pode não ser o que funciona para você, mas ao mesmo tempo o espaço da leveza, esse é comum a todos, né? O que é leve é seu, o que é leve é verdadeiro, o que é leve cria mais leveza. Então não importa onde você está hoje, começa a pedir pela leveza, e a primeira leveza que eu diria assim é reconhecer que tudo que você tem na vida hoje foi escolha sua. As coisas boas, as coisas não tão boas, as coisas melhores, as coisas piores. É sempre esse lugar assim de se apropriar disso. E se eu escolhi, então eu tenho o poder de desescolher, eu tenho o poder de fazer uma nova escolha. Enquanto a gente está colocando a culpa no mundo, a culpa nos outros, né? A gente começou brincando aqui de culpa. Você está se empoderando ou você está colocando fora de você o poder de mudar? Ou o poder de não mudar, que você já decidiu que não tem como mudar? Aí quantas vezes é sedutor você ir para essa mentira? Ah, porque agora com Covid não dá. Ah, porque o governo isso. Ah, porque a gasolina aumentou de novo. Ah, porque se for desse jeito, onde é que vai parar? E aí você tipo, mas espera aí. É isso mesmo que eu escolho da vida? Eu escolho tipo deixar essa enxurrada de coisas me levar para onde, sei lá, onde é que isso vai parar? Ou será que existe uma O quanto isso possibilidade nos diferente? distrai, né? É? E é total isso, distração às vezes para você ficar, sabe, eu diria, seduzido por essa realidade, ou meio hipnotizado por ela, por assim dizer, como se isso fosse tudo que é real, e isso gera um senso de desespero ou de empoderamento. Quando você olha, ouve algumas coisas por aí, você fica se empoderando mais ou você desespera mais, do tipo, realmente não sei mais o que fazer aqui, porque... E aí você deixa de ser aquela aquele componente fundamental, aquele ser infinito que você é, que pode transformar a realidade, pode sim começar um movimento. Muitas vezes assim, a gente fala de um movimento que pode ser como uma ondazinha. Se você tem uma poça d'água parada, se você jogar uma pedrinha lá que começa uma onda, aquela onda já começou um movimento ali, já tem alguma coisa em movimento, já tem uma possibilidade diferente. O quanto a gente está disposto a ser essa onda de possibilidades, a começar por nós mesmos, né? A começar pela nossa escolha. E eu diria assim, autoconhecimento seria mais um lugar de reconhecimento de ser infinito. Se você reconhecer como um ser infinito, que você tem infinitas escolhas, será que alguma coisa vai te derrubar? Alguma coisa tem a possibilidade de dar errado mesmo? Se um ser infinito estiver no comando aí, será que a sua vida vai ser diferente? Ou quantas vezes assim a mentira que a gente mais adere é aquela de não, eu não sou um ser infinito, eu sou só um homem, eu sou só uma mulher, eu sou só filho de fulano, eu sou só pai de família, eu sou mãe de família, eu sou funcionário isso, eu sou profissão isso, eu sou brasileiro, eu sou né, de algum estado, sou gaúcho, sou baiano, sou paulista, sou carioca. E aí você compra tudo isso como as razões e justificativas para o que você pode e não pode mudar, porque aqui faz assim, aqui funciona assim, aqui é desse jeito. E aí você vai se encaixando nesse sistema e vai cada vez mais pesado. E faz a pergunta para você hoje: o ser infinito escolheria isso? Olha para alguma escolha que você tem feito e pergunta: o ser infinito realmente escolheria isso? Vamos supor que o problema hoje é dinheiro. Tá, tudo bem, essas conversas são bonitas, mas e o dinheiro? Eu estou pedindo mais dinheiro. Então tá, o universo atualiza. Tá bom, mas espera aí. Se você for reconhecer você como ser infinito, como seria a sua relação com o dinheiro? Faltaria dinheiro para você? Ou quanto às vezes a gente se faz finito, a gente se faz, como se diz assim, a menor versão possível de você para poder ter um problema, para poder ter uma coisa do que reclamar, um problema para resolver, e não uma realidade diferente para criar e atualizar, sabe? É desse espaço, assim, como ser infinito, o que você não conseguiria lidar, não poderia lidar, e o que não estaria disponível para você. Talvez
Essa seria a peça aí que mudaria toda a direção dessa brincadeira, né? Ou desse jogo aí, que a gente chama às vezes de vida, de viver. Como ser infinito, o que eu escolheria aqui? E Fábio, tu foi de uma gentileza para dizer uma frasezinha que tem no manual, tem nos workshops e tem nos livros que eles falam, né? Tipo assim, ó, se fosse para dar certo, com esse jeito racional que tu fez até hoje, já teria dado certo. Então, Uhum. assim, ó, busca algo É, diferente, né? Eles falam de uma forma mais, tipo, a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei assim, no manual de barras, né? exato. Se fosse para dar certo com a tua mente, com o teu racional, tu já teria dado certo até hoje. Se não deu certo é porque tem algo diferente aí. Quem sabe busca fazer algo diferente, né? Exato. E às vezes o não dar certo é justamente o que a gente cria para poder convidar uma possibilidade diferente para estar disponível. Porque enquanto está dando certo, você não está buscando nada diferente. Tá ruim, mas tá bom. Quantas vezes a gente estaciona no tá ruim, mas tá bom? Ou ruim com, pior sem, né? Então você se agarra aquilo como se fosse a melhor possibilidade que você já chegou. E viver na pergunta, estar na pergunta, é sempre reconhecer o quanto está maravilhoso, o quanto está bom e como pode melhorar ainda mais, né? Tipo, não chegou ainda, não tem um destino. É como ser infinito, qual é o destino? Como ser infinito, até onde você pode chegar? Aí você começa a olhar para duas coisas que a mente não computa. Uma é ser e outra é infinito. Então, se você convida a ser infinito, você está convidando a ir além do que os conjuntos de crenças e linearidades dessa realidade assim preparam, por assim dizer, você para funcionar aqui. E aí sim, o que mais é possível? Um ser infinito escolheria o que aqui? Como ser infinito, o que você escolheria? E tu traz isso, sabe que eu noto muitas pessoas que chegam aqui no começo dos atendimentos e me dizem assim, tá, eu só quero trabalhar a questão financeira. Isso. Tipo assim, meu problema é só dinheiro. É. Trabalha só isso aí. E aí, claro, né? A gente não vai pra definição de falar nada, tá? Então deita aí na maca e vamos fazer isso. Vamos ver o que é possível. Só que a gente sabe que não existe isso de uma. Ser infinito não é, né, moldado para dinheiro. Na verdade, e tem perguntas nos workshops que a gente trabalha de dinheiro que é exatamente isso, né? Tá, mas o que na verdade tu tá escolhendo? Porque dinheiro é só uma moeda, né? O dinheiro em si é só uma moeda. Mas o que a gente busca quando a gente quer dinheiro? Não é mais facilidade? E tu falou ali que tu perdeu uma quantia de dinheiro, me veio muito forte aquela coisa assim, ó. E o quanto isso mostra que a significância não está no dinheiro, e sim no ser que pode criar Uhum. mais dinheiro e mais dinheiro, É. né? E acessar mais dinheiro. Exa- Porque eu lembro que uma vez eu dei um workshop e me aconteceu que eu caí num golpe do Whats. Não perdi uma quantia absurda. Mas, tipo, eu fiz o workshop no sábado, no domingo eu caí no golpe do Whats. E perdi um valorzinho, assim, Uhum. uns 1.000 e pouco. Uhum. E aí, primeira coisa, eu vou pro errado de mim. Uhum. Mas como que eu não estava na presença de ver que tinha um clonado o WhatsApp dessa minha amiga? Uhum. Que eu prontamente fiz o Pix pra ela. Eu disse, segunda-feira eu te reembolso. E eu prontamente, porque é uma pessoa que, tipo, né, a gente se empresta. Uhum. E aí, primeira coisa, mas como que eu não estava na presença? Saí de um workshop de dinheiro agora, fui fazer uma coisa dessas. E aí, e fui para as perguntas, tá, mas qual presente que tem aqui? E eu, uau, não era a pergunta que eu estava fazendo, né? Uhum. Como me tornar mais significante do que o dinheiro? Pois então tá, veio presente, né? Então a gente aprende a ver que tudo é muito, sei lá, tu vai liberando essa coisa, vai se Uhum. desapegando e as coisas vão surgindo, né? Porque esse dinheiro se criou de novo, foi que nem tu disse. O Uhum. dinheiro se criou. E está sempre E aí o eu, tempo eu todo, né? Se você for ver, é o que quando as pessoas vêm assim, porque agora com Covid não dá, porque isso, aquilo, eu disse, ué, dinheiro pegou Covid também? Eu não sabia que dinheiro pegava Covid. Então quer dizer que morreu uma quantia X de dinheiro aí por causa da pandemia? Não, o dinheiro está circulando, ele tá nas mãos de alguém. Então as minhas estão abertas, que venha, né? e Mas, seja nas nossas, né? é, Vem. que é o lugar onde a gente vai criando E os outra. porquê não, né? E até já que tu falou em dinheiro, eu vou fazer de novo um lembrete aqui para quem chegou mais tarde. Vai ter o Clube do Livro do Dinheiro, que é o livro Como Se Tornar Dinheiro, que sempre muda muito a realidade. Eu fiz algumas vezes ele, desde a primeira vez que eu fiz foi assim, mega expansivo. Ele sempre te coloca em outro lugar funcionando com dinheiro. E vai começar agora no início de dezembro também.
Vou começar hoje a preparar o material de divulgação e já vamos soltar aí para quem... Vai ser quanto tempo, São Fábio? 10 encontros de 1 hora, ao longo do mês de dezembro. E vai ser tudo, tipo, o início do... Vai ser uma semana corrida? Como é que vai Ah, ser? não, Tu vai já ser sabe? espaçado, vai ser ao longo de algumas janelas aí para dar tempo de digerir o conteúdo e, e dar tempo de interagir, dar tempo de pegar essa ferramenta e, ok, vamos lá, vou brincar com isso aqui e no próximo encontro vamos ver que perguntas vão surgir, que consciência eu vou ter, ou quanto dinheiro eu já vou atualizar. Eu vou, como participar, eu vou dar o link depois, vou deixar na minha bio aqui. E hoje é o dia de fazer algumas dessas coisas, eu vou deixar depois mais tarde, aí já vou começar a divulgar. Mas se alguém gosta de dinheiro mesmo, quero ver se vai estar lá também, né? E vou fazer uma propagandinha também. Eu tô com. Eu criei uma semana, mas aí por isso que eu te perguntei quando é que seria o teu. Eu criei uma semana do dia 17 ao dia 23, que vai ser a Semana do Dinheiro É Irracional. mesmo? Vai ser cada dia. Isso foi por causa desses workshops, Uhum. dos livros, do Sim. Axis, que as pessoas me pediam, tá, mas como fazer isso no dia a dia, né? Tu dá o manual, dá a Uhum. aula, mas passa, né, o conteúdo. E aí eu digo, tá, então eu vou criar. Só que daí vai ser com 7 ferramentas. Uhum. Eu vou criar das ferramentas que eu trabalho. 7 dias de manhã, encontros de 20 a 30 minutos, onde eu não vou explicar ferramenta nenhuma. Uhum. Eu vou lá e vou fazer, e a pessoa vai fazer junto. Uhum. E isso é muito para mim também, né? Eu sempre digo, isso é muito para mim sair dessa racionalidade de ficar tudo no cognitivo e Sim. buscando explicação e justificativa. E, tipo, é para criar essas coisas antes da virada do ano, porque é agora, né? Como diz o Fábio, o espaço é Espaço agora. é agora, agora é o Então, espaço. O horário provavelmente vai ser às 19. Eu estou fazendo perguntas aqui para ver o que expande mais e parece que às 19 horas do Brasil é legal. E também é um horário que permite o eu pessoal já lá da Europa que quiser participar também, né? Como às vezes tem uns pedidos de lá, não faz muito tarde, senão a gente não consegue. sim. E eu já vou fazer às 7 da manhã, porque a ideia é a seguinte, né? Já começar o dia vendo, se abrindo para essa questão financeira, para ativar mais eliminar essa questão da escassez, né? Dos padrões de crença que nos limitam. Então, por isso que eu vou fazer de manhã para ver o que cria, né? Para brincar com isso mesmo. Exato. E, Fábio, Hum. já é 10h05, então assim, ó, vai rolar aqui também TTE, vai rolar barras. Vai nos dizendo aí, porque o pessoal está pedindo também o TTE. Então, Vamos seria a fazer. partir do dia 20 essas classes aqui, para o pessoal já se organizar. Vamos fazer o TTT, a gente podia fazer ao longo, de repente, vamos fazer sim o TTT e vamos fazer um fim de semana antes, né, do fundamento, de repente, para que a gente possa 20. espaçar mais e dar mais espaço de receber, assim. No fim de semana o fundamento e no outro vamos fazer o TTT, então, ou o contrário. Depois eu passo para você ali. E a gente cria uma de barras também. Barras é muito mais. Acho que antes de tudo, né? Eu estou percebendo uma energia assim de criar, né? Então a gente pode fazer ali uma classe de barras bem expansiva, bem convidativa, para quem já tem e quer repetir, para quem já ouviu falar e ainda assim, eu até recebo barras, mas nunca fiz o curso. Vem para o curso tem muito mais do que um curso, mesmo que você não vá trabalhar com isso, né? O curso de barras, eu sempre vejo assim, é um dos melhores investimentos que você faz. Você vai receber 2 sessões num curso desse, mais o espaço daquele dia, mais a possibilidade de facilitação. Quer dizer, não tem como, né? É pegar E ou ainda pegar. para quem vai repetir, né, Fábio? Para quem vai repetir, então, eu acho grandioso de tempos em tempos a gente fazer uma classe de barras Sim. com alguém diferente, ou até com o mesmo, porque a pessoa vai mudando, né? Uhum. Vai Exatamente. acessando mais. Isso é legal trazer aqui para o pessoal que está nos assistindo, porque isso vem muito para mim, tá? Isso não é só para quem é terapeuta, não é só para quem quer trabalhar com essa ferramenta. É um curso profissionalizante, com certificação, mas é para qualquer pessoa que queira dar uma guinada na vida, uma mudança, que queira fazer algo diferente para sua vida, né? É verdade. E, e assim, é justamente, eu diria até que aí além do campo de terapeutas mesmo, porque como seria a gente
ter uma sociedade que trabalha com ferramentas e que usa consciência em vários setores, né? No direito, no comércio, em qualquer área que você está trabalhando hoje, você ir com essas ferramentas. Eu conheço muitas pessoas assim que vão para as classes, inclusive as avançadas, né? Eu fiz agora a certificação de maestro, a renovação de maestro, que é um dos que mais tem pré-requisitos do Axis, é o que mais tem pré-requisitos. E tem pessoas lá que não trabalham com terapias, mas tipo, o que elas recebem por ser essas ferramentas no negócio delas, no trabalho delas, eu disse, eu não vou perder isso aqui de jeito nenhum. Sabe? Que é ser essa contribuição onde você está, no que você está fazendo. E se você escolher mudar alguma coisa, você vai escolher com consciência e vai saber que também vai criar mais, sabe? É justamente isso. E Fábio, dando até um depoimento a respeito do TTE, né? Quando eu fiz, foi aquela coisa que eu disse, eu escolho fazer, eu não sei por quê. Essa classe está me chamando e a gente já tinha tentado, porque realmente não rolou em fevereiro, e aconteceu a escolha aqui, então, em outubro, né, que a gente fez. Eu percebo como melhorou a minha qualidade de vida, né? Não só para o meu cliente, melhorou minha qualidade de vida. Eu fiquei, assim, com a intuição mais aguçada, então vem as coisas vão caindo. Uhum. E eu percebo que isso aconteceu, um dos pontos altos foi a classe de TTE, porque foi a partir dali que isso começou a chegar e eu consegui identificar. Porque às vezes vinha aquela informação, depois, Sim. né, deixa. E agora não, agora tipo, vai caindo assim no teu colo os presentes, sabe? É verdade. E a gente vai conseguindo receber. Acho que abriu muito receber com essa classe de TTE. E TTE... Então, realmente, essas classes a gente não sabe para onde nos levam, né? Mas que levam para algum lugar grandioso, levam. Sempre. E TTE, para quem não sabe, é conversando com entidades, né? Que é uma das partes é um universo diverso, assim, de consciência que está aí para contribuir para a gente. Muitas vezes fica marginalizado por uma série de pontos de vista ou uma série de significância, ou às vezes é onde as pessoas jogam a culpa por tudo que não dá certo na vida delas, né? Porque é entidade, tá cheio de entidade isso, fulano tá com entidade, não sei o quê. E fizeram alguma coisa para mim, né? Fizeram alguma coisa para mim. Como é sedutor eles fizeram para mim, né? Nilza, pode compartilhar assim, gente, podem compartilhar essa live à vontade, sem moderação aí, viu? Bora levar isso aí para mais gente, que realmente é essa a proposta. Quanto mais a gente puder incluir, quanto mais mais longe a gente alcançar, mais setores, mais pessoas, mais consciência a gente está levando assim para realmente uma transformação de realidade, virada de chave nas vidas das pessoas onde elas estão hoje. Fábio, me caiu uma ficha aqui, quer dizer, não sei se tem uma ficha, mas me veio uma ideia. Pronto. Como seria fazer alguma coisa presencial com este livro aqui em Porto? Como seria, né? De repente, vamos ficar na pergunta aí, parece expandir. Como seria presencial Veio agora. E online também, né? Para expandir para mais pessoas. De repente, a gente cria em janeiro um clube do livro dele, daí de Porto e online. Como pode melhorar? Como pode melhorar? Tá vendo como a gente faz criações assim irracionais? Você está numa live falando de autoconhecimento, já surge umas classes, já surge um clube do livro e a gente começa a se autoconhecer. E as pessoas dizem, mas gente, e o dinheiro? Também, vamos criar dinheiro para isso tudo e o que mais é possível. Ué, o dinheiro, vamos escolher que dinheiro se cria. Você sabe que... Aliás, depois do TTE eu entrei mais ainda nessa vibe, porque eu lembro que a primeira classe que eu fiz contigo foi uma classe que eu tive que rever a pergunta, né? Que tu chegou numa palestra e disse, se dinheiro não fosse problema, o que você escolheria? E eu tava louca para fazer o fundamento aquela vez contigo e realmente não tinha atualizado monetariamente. E a partir dessa pergunta a gente fez o fundamento, criou esse TTE, conseguiu vir aqui para o Sul, porque estava meio que... Pois é, né? Tu tentava vir e não conseguia, né? Tava e aí, interessante, né? E agora o Sul tá te escolhendo de novo. Bora vir para cá, né? O pessoal tá aí. E que contribuição a gente pode ser para essa terra linda, né? Toda ela sem fronteiras, sem limites e realmente assim uma coisa que para mim expande muito, principalmente quando a coisa contrai, é conectar com a terra e reconhecer, né, o presente que é para o planeta quando a gente escolhe mais consciência, mais leveza. Além de tudo que se faz, tem o espaço do que nós podemos ser.
Às vezes a gente quer cuidar do planeta reciclando. Sim, é uma coisa que pode se fazer, mas quanto a gente É pode uma ser, possibilidade. o que a gente pode ser aqui que vai trazer mais vida ao planeta. Cada vez que você, né, quem já viu algumas, já existe até pesquisa sobre isso, o quanto a alegria, o quanto isso traz vida para o planeta, para as plantas, para tudo ao redor. Você vai num lugar onde existe uma energia mais alegre, assim, teu corpo se sente bem, se sente mais leve, mais à vontade. Vai num lugar onde parece que é muito uma energia mais pesada, muita regra, cuidado com isso, cuidado com aquilo, faz isso, não faz aquilo, parece que você vai se sentindo mais constipado até às vezes, né, a palavra. E então o que a gente pode ser, além do que a gente faz a cada dia, né, realmente assim convidar esse espaço de ser, o que eu posso ser hoje que vai mudar a realidade, que vai trazer mais esse espaço de leveza. E à medida que você vai sendo isso, isso vai reverberando nas suas contas, vai reverberando no seu relacionamento, vai se tornando a realidade que você funciona com o seu corpo, né? E percebe aí, quando as pessoas estão mais alegres, mais leves, elas adoecem mais ou menos, né? E isso também é uma coisa que fica muito claro. Muitas vezes a tristeza, o peso, a densidade, o desespero acaba levando você a ficar doente. E quando você está mais alegre, cria mais dessa energia na sua vida, seu corpo vibra diferente, não tem doença que chega, que gruda, que fica, e se ficar é rapidinho, tchau, já veio com facilidade, vai com facilidade também. E é essa grande aventura que a gente pode ser aqui. Fábio, e avisar o pessoal antes da gente encerrar Hum, que quem não está no nosso grupo do Whats, que tem interesse em participar dessas criações aqui em Porto Alegre, nos procurem, né? Não isso, sei se está na tua bio o link, mas qualquer coisa me procurem que eu coloco vocês no grupo, ou no pronto, direct, ou no Whats, tem isso. ali os. E eu vou adicionar ali na bio também, hoje eu devo fazer uma atualização nela, né? Fazer o dever de casa hoje, para que a gente possa movimentar ainda mais isso tudo aí. E, gente, toda a base disso aí é justamente você se conectar com uma realidade diferente, aquilo que está disponível para nós hoje. Agora é o espaço é agora. A gente tem espaço de ser tudo aquilo que a Bora. gente poderia ser. Mesmo que alguma coisa ainda não faça ideia de onde começar, começa escolhendo, começa pedindo. Né? Quando a gente pede, o universo responde, ele atende, ele mostra, ele abre possibilidades e tudo fica bem mais dinâmico. Mark, gratidão por esse convite, gratidão por Eu que essa agradeço, Fábio. criação e o que mais é possível, né? Como pode melhorar mais e mais, né? Uhum. Então tá. Um abraço para todo mundo e um ótimo dia. Gratidão, Fábio, de novo. Gratidão, gratidão, pessoal. Um beijão para todos.